quero aqui porque aqui vai ser a melhor região, então foi Deus que nos deu. Mas por estarmos hoje em ampla ascensão, né, industrial, em ampla ascensão comercial, desperta os olhos de nossos vizinhos, né? É igual aquele vizinho lá que quer olhar a grama, né, doutora? A grama do vizinho está mais verde do que a minha. E hoje a gente se encontra com esse problema que lá atrás tivemos a oportunidade de pontuar, de bater, de correr atrás. E como a gente falou aí, hoje o prefeito de Amélia Rodrigues, eles impõem, né, vem hoje com essa postura de dizer, não, eu quero marcar meu território, porque está dizendo na lei que é aqui e aqui eu vou, mas por quê? Porque Birimbau hoje é puro progresso. E quando você chega naquela região ali do entroncamento viário da BR-304, que é a a terceira, né, maior BR do nosso estado, liga aí a capital e a primeira maior cidade do estado, depois da capital, e o entroncamento viário ali também na 101. Então, é mais do que razoável que todo mundo queira tirar uma fatiazinha, né, doutor? Mas por que a gente tem que falar de gestão pública? Porque tem municípios aí que hoje brigam por nosso território, mas não tem o devido cuidado, não tem o devido zelo com aquela região. É uma região que politicamente, socialmente, sempre foi da nossa cidade, e hoje a gente se encontra com essa situação aí que Santa Amaro que é um pedacinho, Amélia Rodrigues que é um pedacinho, a gente já perdeu ali, o doutor aqui que é mais experiente, né, tem mais tempo na labuta que a gente já perdeu aquele pedacinho para Feira de Santana ali no posto de Jacolima, que aquilo ali faz parte também do território de Birimbau. E aí foi tomada ali pela região de Umite, Feira de Santana, e agora a gente está com essa situação aí, essa região de Amélia Rodrigues e Santa Amaro. Então, para não ser longo demais, acredito que estou aqui para isso, né? Para falar do que é que a gente precisa, do que é que a cidade da gente precisa, qual vertente que a gente precisa tomar, qual o norte, né, doutora, que a gente precisa ter daqui para frente, porque a gente não pode falar olhar o presente e falar do passado. A gente tem que estar no presente, olhar para o passado e dizer o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Valeu. A gente acaba de chegar aqui, eu estava dizendo, tá cheio, mas é festa. Eu nunca vi festa vazia, a não ser que você não conheça ninguém, né? E eu havia falado hoje uma coisa muito importante. Tem nada pior que você estar dentro do hospital, não tem ninguém para lhe visitar. Então, sinal de que a gente tem prestígio, nosso programa tem, entendeu? O convite é feito, é convite aceito. E como o Sibeli falou, a Ellen disse, eu quero participar desse processo. Por quê? Para saber e a gente dividir as nossas ideias. Então eu estou aqui também com o Gustavinho, vereador, Gustavo Corrêa. Gustavinho não, Gustavo Corrêa. Gustavão. As mínimas, para os íntimos Gustavinho. Gustavo Corrêa, também me sentindo íntimo. Gustavo Corrêa, vereador, primeiro mandato. Gustavo, você tem que ir. Didi já está aqui também comigo. A gente vai dividir aqui o microfone. Rubens disse que tem uma pergunta. Está dizendo que o vereador de oposição é terrorista. Erra mais, não erra mais, entendeu? Faixa de Gaza. Os meninos não são de oposição. Eu acredito que você pensar política não é essa, não é forma. São pessoas que contribuem de formas diferentes para o que você quer de melhor para a cidade. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Didi também vai ter que dividir o nosso microfone com Ellen. E as perguntas a gente vai estar aqui rodando, mas a gente vai fazer uma roda de pergunta e de diálogo para a gente pensar nossa cidade. Olhar para o passado sempre, mas a gente pensar o Birimbau do futuro. Não é, meu irmão? Olha aí, fala aí, Gustavo, por favor, meu. Primeiro, dar uma boa tarde aí aos caros ouvintes aí do programa Juline Vieira. Um abraço especial aqui a Bino, né? Ex-candidato. Foi ex-candidata à prefeitura de Constituição de Jacuípe, a Juliane também. A Ellen, que ganhou aí, né? Ele faz meus parabéns, viu? Obrigada. Meus parabéns. Ao vereador Didi, meu parceiro, companheiro lá de bancada. A doutora aqui, né? Satisfação, doutora, tá te conhecendo aqui. A Lina, a morena da rádio. E ao programa, ao Birimbau, Rubens, ao Birimbau Notícia, né? Jacuípe Notícias, perdão. Jacuípe Notícias. Ave Maria, mistura não, pelo amor de Deus.
E aí, eu fiquei com os ouvidos aqui bem atentos aqui nos questionamentos aqui que o Bion fez aqui, nos posicionamentos que ele fez, né? E é isso aí, né? Você falou sobre oposição, né? Você tocou num assunto muito interessante. Eu acho que a gente tem que fazer a política, de Construção de Jacuípe, uma política limpa, né? E assim, quando a gente fala em oposição, você vê que lá na Casa Legislativa a gente se destacou. E a gente vem se destacando sempre. Por que eu falo desse destaque? Porque todo governo tem que ter oposição. Mas a nossa oposição não é uma posição de perseguição política. Porque se fosse uma posição de perseguição política, a gente estava o tempo todo votando contra as coisas que vinham da prefeita, que fossem benefício do povo, da população. E a gente não tem esse ânimo de querer prejudicar o governo. Em momento algum, a gente tenta prejudicar o governo. Primeiro que a Casa Legislativa, cada um tem suas posições, são 13 vereadores, cada um ali determina ali pelo seu trabalho, pelas suas ações, né? Cada um tem uma função diferente de exercer o cargo, o mandato. E eu prezo muito pela responsabilidade, objetivo do direito, prezo muito pela responsabilidade constitucional, que é a lei, nossa lei suprema, que rege nosso país, né? As leis orgânicas do município e o estatuto da Casa Legislativa, né? A lei orgânica do município e o estatuto da Câmara. Então, assim, Juliane, para responder essa pergunta aí que você fez sobre o desenvolvimento da cidade, que tem que pensar no conjunto, eu acho o seguinte, eu acho que a Construção de Jacuípe, a gente está voltando para uma fase, como é que eu posso dizer, para um passado muito distante. Sim. Porque a Construção de Jacuípe já evoluiu bastante de 2020 para cá, né? Eu posso dizer que realmente evoluiu. Sim. E hoje, como é aniversário da cidade, você vê aí cidade de 62 anos, muito mais desenvolvida do que outras cidades aí. Exatamente. E eu fiz um discurso, eu lembro que eu fiz um discurso em 2021, quando eu fui discursar lá na sessão solene da Casa Legislativa, né? Quando eu esteve lá. O vereador Dinaldo me acompanhou e tudo mais. Eu vou explicar aqui de dia, porque a gente não foi para a sessão solene. Hoje? Eu não compareci hoje à sessão solene. Eu vou explicar o porquê. E eu fiz um discurso pautado na seguinte frase. Eu falei, olha, o povo de Construção de Jacuípe que faz a cidade crescer. Todo prefeito que passa pela cidade, eu acho que ele contribui, né, todos os gestores, né, eles contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas não são só essas pessoas, não são os gestores. Quem contribui mesmo é o comerciante, é a Dona Maria que está ali no garimpo, ali, capinando o tempo todo ali, para poder dar produtividade, para poder vender, para poder gerar recursos para o município, gerar a receita para o município. Então são essas pessoas, batalhadores, que fazem com que o Construção de Jacuípe cresça. É o empresário que monta o seu pequeno comércio, depois desenvolve, depois gera receita para o município. Então, assim, eu acho que o povo do Birimão precisa ser respeitado nesse sentido. A gente aqui não tem que endeusar prefeitos que passaram, ou prefeito que está na gestão, ou qualquer cargo político. Eu não endeuso nenhum prefeito, nenhum cargo político, ninguém. Teve outros prefeitos que passaram aqui, que deixaram sua marca, que construíram aí diversas coisas aí, gestões passadas aí que vieram para cá, que trouxeram benefícios magníficos para a Construção de Jacuípe, que nunca tiveram aqui, mas eu acho que a gente precisa primeiro respeitar o povo da nossa cidade. E digo respeitar mesmo, não é? De ter a empatia de olhar para quando fizer um discurso desse, ter a responsabilidade de dizer que realmente é o povo que conseguiu esse desenvolvimento, essa evolução para a nossa cidade. Voltando aqui ao que eu falei, né, que a gente não foi para a sessão solene hoje, desde 2020 que eu venho me chateando com as ações da prefeitura da nossa cidade. 2021, que eu venho me chateando com as ações da prefeitura. Na pessoa da prefeita, né? Então, assim, ela vem fazendo algumas coisas que vem desagradando, tanto nas minhas ações como vereador, que a gente tenta trabalhar e é vetado, quanto nas ações dela com o povo, né? As pessoas que passam necessidade, eu sei porque eu estou dentro da Câmara, estou dentro do processo. Eu sei as pessoas que passam necessidade. Eu posso aqui abrir aqui uma lista aqui de gente que me pede cesta básica, fralda geriátrica, diversas outras coisas. A gente aqui pode debater, vereador Ginaldo, o tempo todo aqui. Nós somos cobrados quanto a isso. E quando eu vejo a prefeitura dando prioridade a coisas vazias e deixando as políticas públicas que melhoram a vida do cidadão, do pobre, que necessita do governo para poder sobreviver, eu acho bárbaro. Isso não é coisa de ser humano. O ser humano está ali na fila do hospital precisando de medicamento, não tem medicamento, não. Aí você quer me dizer que a gente tem que ficar batendo palma, uma sessão solene, agradecendo A, B e C, que a festa tá bonita, isso e aquilo. Não teve nem a competência de hoje
botar um artista da cidade, uma banda para poder tocar. Mas as consultorias jurídicas aí gastam muito dinheiro no nosso município. Eu venho tentando fazer política contra todos esses gastos excessivos que a gente está tendo na cidade. E vejo que isso é uma dor de cabeça constante. Edinaldo está aqui, o vereador Edinaldo está aqui, não me deixa mentir. A gente sempre trabalha em conjunto, a gente sabe, ele sabe que essa minha fala que é uma fala verdadeira, a gente trabalha sempre para tentar trazer o benefício para o povo da nossa cidade. E fazer a fiscalização, que é inerente do nosso papel. Né? Se todo mundo tivesse um vereador ali que fizesse a fiscalização, que colasse com o governo assim, para cobrar, para fazer melhorias. Por exemplo, teve uma fala mesmo de um vereador que disse o seguinte: vocês cobraram, a prefeita fez. Pô, bicho, a gente levou 2 anos cobrando, pô. E aí quando fez, mas tem que parabenizar. Parabenizar porque isso é uma coisa básica. A limpeza de um bueiro é uma coisa básica. Consertar uma rua que está quebrada por conta da chuva, das inundações da chuva que estava acabando com a rua, é uma coisa básica. É saneamento básico. A Constituição Federal já nos disse que a gente tem direito sobre isso. E aí eu não posso me ver, né, lá na frente de uma sessão solene daquela, batendo palma e dizendo que está tudo bem. Sendo que o povo está passando necessidade e eu estou vendo isso. Então, no meu ponto de vista, eu não posso, sabe, bater palma para esse tipo de coisa. E sei que também a gente, assim como o vereador Dinaldo, o vereador Denício também não foi, o vereador Jaldilson não foi. Então, assim, eu me respeito. Primeiramente, eu me respeito. Eu não dependo de política para sobreviver. Tenho que estar ali para fazer o meu trabalho, sabe? O meu trabalho tem que ser ímpar naquilo tudo que eu fizer. E tem que, primeiramente, dar lugar e voz ao povo, que foi o povo que me colocou lá. Então, de certa forma, a gente precisa trabalhar nessa linha, nesse sentido. E a gente está aqui nessa tarde de sexta-feira, aniversário da cidade, com o Fabrício Binho. Rubens, pega uma cadeira, Rubens. Vai pra ficar aí. E o Rubens está em pé aqui do lado da gente. Hã? Tem aí, a gente vai lá. E eu tô aqui, ele deve estar ansioso. Eu tô aqui com meu amigo Edinaldo Polidade da Mata, vereador Didi, vereador de 2º mandato também. E que a gente sempre tem esse diálogo aqui, né, Josh Bode, se puxa aí, a gente sempre dividiu, volta aí pra mim, por favor, a gente sempre dividiu esse pensamento. Eu acho que a gente tem um entendimento muito parecido também com o Binho, com o Didi, do que vem a ser política pública e de que o que pode ser considerado como prioridade. Eu acho, sabe, Gustavinho, de tudo que você falou, a prioridade, no meu ponto de vista, seria a participação da população nas decisões. Quando você toma a decisão de cima para baixo, não adianta. A gente não tem conselhos, né, se lembra, Di? Era uma das coisas que a gente sempre falou muito. Conselhos, conselho de saúde, Sibeli, conselho de educação, conselho, as festas, que Binho fala aí, a gente falou, comentou, as festas da cidade, você não ouve o que é que o povo quer, nem ouve. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. E aí eu tô aqui com o meu vereador Didi. Se quiser colocar qualquer coisa, o Rubens está ali e Ellen, pra gente poder fazer as perguntas que a gente vai ter aqui. É pergunta, viu? Para todo mundo. Eu tô curiosa para de Rubens ali, a gente já vai abrir o microfone para Rubens. E gente para responder. Boa tarde, Juliene Vieira, todos os convidados aqui do programa. Tem aqui nossa amiga doutora Cibele Valadão, tá aqui, Fabrício, Binho também. A Morena da Rádio, aqui sempre presente, nesse feriadão aqui, trabalhando firme e forte, Rubem, meu amigo, colega vereador Gustavo, e nossa amiga também, Ellen Luz, que a partir de janeiro será também a nossa conselheira tutelar aqui na nossa cidade. E nesse programa festivo, Juliane, eu quero iniciar aqui, né, parabenizando a toda a população conjacuipense por esses 62 anos de emancipação política, de história. E eu faço uma retrospectiva sempre, né, do que era Birimbau, e assim eu consigo buscar na memória os últimos 20 anos da cidade. E eu acho que o que destaca Birimbau é a força de trabalho desse povo, que é diferente. Eu te falo isso porque já andei em alguns lugares aí da Bahia, né, trabalhando lá com a Fundação José Silveira, e Birimbau traz consigo isso diferente, o seu povo traz essa coragem. E eu me lembro de uma época onde uma das principais fontes de renda da cidade era a Fumex, tabacaleira, né? E o pessoal, o povo, soube aproveitar muito bem aquele período, né? E éramos os maiores quando trabalhávamos com fumo, né? Quando trabalhávamos com as hortaliças também chegamos a ser o maior do estado da Bahia. E aí depois chegou o processo de industrialização, né? Primeiramente com a Fortic. Depois vieram outras empresas, a Realce, a fábrica de seringa, a Engeplast, na época, e hoje a Mundial Eletrodoméstico está aí na frente também, gerando muitos empregos. E em todos os momentos da cidade,
todo mundo se dedicou e deu de si o melhor, e Birimbau cresceu. E hoje, quando a gente faz uma comparação com outras cidades que têm um porte da nossa cidade, e eu falo sempre de São Gonçalo dos Campos, né? São Gonçalo aqui do lado, dentro do Centro Industrial do Subaé, tem um potencial com a indústria, por estar compondo ali o centro, integrando o Centro Industrial do Subaé. E Birimbau já passou São Gonçalo há muito tempo. Né? E quando você vai fazer as consultas de repasse de ICMS e tudo, você vê que Birimbau hoje é uma das primeiras, e esse mês, né, fechando o levantamento econômico do Estado, hoje é a 24ª economia do Estado da Bahia. Então, assim, para um Estado de 417 cidades, né, e Birimbau, uma cidadezinha, o 9º menor território do Estado, hoje é a 24ª economia do Estado. Então, a gente tem esse diferencial da coragem do povo. Deus também nos abençoou, né, com uma boa posição geográfica. A gente está aqui cortado pela BR-304, 101, BA-084, perto de Salvador, de Feira de Santana. Isso também faz com que a nossa cidade cresça. Temos água abundante, graças a Deus, né? O nosso lençol freático abundante, e tudo isso fez com que Birimbau crescesse, né? E aí chega a responsabilidade de nós, as pessoas que se propõem a participar e a fazer política, né? A gente dedica uma parte do nosso tempo, da nossa carreira, do nosso saber profissional que a gente acaba levando para dentro da política para fazer com que as coisas melhorem, né? A coisa pública precisa ser gerenciada, quem gerencia são pessoas, e aí entra o papel e a responsabilidade dos agentes da política. É ruim quando essa posição ela é distorcida, né? Primeiramente por parte de quem faz parte da política, né? Quem busca viver exclusivamente da política e torna todos os momentos políticos, e não pode ser assim. A gente tem que entender o que é momento político, partidário, eleitoral. A gente tem que saber o que é política pública e o que é cidade. Eu procuro diferenciar tudo isso na minha vida, e esse também é um dos motivos pelo qual, Gustavo, eu não fui à sessão da Câmara hoje solene. Primeiro que a nossa sessão estava marcada para 10 da manhã, e depois, por conta de atos políticos, né, do grupo da prefeita, essa sessão foi estendida para quase 1 da tarde, e aí era inviável, né, para mim, para minha família, para a programação que nós tínhamos feito. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos compromisso com Birimbau, né? Nós temos lutado na Câmara. Eu estou no meu 2º mandato, fui vereador uma vez com Juliene, né? Consegui renovar o meu mandato, estamos lá novamente, né? Amadurecendo num processo. Não cheguei sabendo de tudo. Hoje eu agradeço muito, né, minha evolução pessoal, amadureci profissionalmente também nos ofícios da Câmara Municipal, porque vivi muita coisa, acertei muita coisa, errei também muita coisa, mas criei a capacidade também de fazer análises críticas também com relação às minhas ações. O que eu tenho para dizer para o povo de Birimbau, o que eu tenho em mim de melhor, eu tenho dado, no meu ponto de vista, não poderemos estar vivendo um tempo muito melhor, né? A população precisa ter os seus direitos básicos assegurados, e a gente precisa vestir essa camisa. Quando o vereador Gustavo falou há pouco a respeito das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que precisam de um apoio direto do poder público, não digo pessoas pobres, eu digo pessoas empobrecidas pelo processo, né, da vida. Eu acho que ninguém é pobre, né? A gente, quando chegamos à Terra, surgimos como seres humanos, nada era de ninguém. Tiveram os mais sabidos que pegaram mais, e esse processo, né, empobreceu outras pessoas. Os seres humanos são iguais, né, perante a Constituição. Então são de fato pessoas empobrecidas quando procuram a gente para coisas básicas, para alimento, para uma fralda geriátrica. E eu falo sempre nas sessões da Câmara que isso não é luxo. Ninguém vai sair da sua casa para ir numa prefeitura buscar um pacote de fralda geriátrica por capricho. Elas vão por necessidade, né? A questão dos alimentos também, que eu falo muito sobre isso, porque eu acho que uma pessoa pública, um gestor, ele tem que tratar uma secretaria de assistência social, um benefício eventual de alimentação, como a despensa da sua casa, né? Se acabou, repõe, porque tem alguém que precisa. Se existe a política pública, se existe a lei que ampara o direito do cidadão, né, que não é um ato de benevolência, né? Isso foi instituído no passado, na política nacional da assistência social. Os municípios se adequaram, aprovaram as leis de concessão de benefício eventual. Então, isso precisa ser cumprido, precisa ser respeitado, né? Aí você vê, quando chegou no mês de abril, a Prefeitura Municipal viabilizou uma compra de peixe para a cidade no valor de R$1.100.000, numa única ação de alimentos, e que chegou a virar até piada na cidade, porque tiveram pessoas que não precisavam e pegaram esse peixe e saíram fazer piada em rede social, né? E depois disso, doutora, o mês agora é outubro,
quase final de outubro, e depois do peixe, a prefeitura só comprou cesta básica uma vez. E as pessoas empobrecidas da cidade comeram só 2 vezes no ano. Então, assim, a gente precisa trabalhar por políticas públicas continuadas, né? Se a senhora pegar, né? A senhora é cidadã comum, e aí pega lá, tem 1.100.000 de orçamento para fazer ação de benefício eventual com alimentação. Divide por 12, trabalha aí R$100.000 por mês com pessoas que precisam de verdade, para você ver se a gente não consegue alcançar a fome de verdade. Né? Mobilizar os agentes públicos que estão aí, né? Nós temos aí agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, fazer um grande pacto contra a fome, né? E tentar superar essa dificuldade que é real, ela é de verdade, todos os dias. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma professora, ela me falava que tinha 2 alunos que eram irmãos, e que ela percebeu que os meninos estavam indo para a escola comer. Isso deve acontecer muito na rede municipal. E chegou o período do feriado e ela estava preocupada, porque sabia que os meninos não tinham como ir em casa pedindo ajuda. Né? Então, assim, dá para envolver todos esses atores. Eu acho que a escola pública, dentro desse processo de combate à fome, ela tem que ter uma atuação eficiente dentro do processo. O que seria, para o poder público, oferecer 3 refeições da escola? Qual a dificuldade que tem isso? Qual a dificuldade que tem em se manter medicação nas unidades de saúde? Né? Eu estava fazendo um levantamento, uma medicação comum, metformina, para diabetes, que está em falta na rede municipal. Para o poder público custa 1 centavo. Um comprimido de metformina, 1 centavo. E falta. Então, sobre essas práticas da política, a gente não vai compactuar, e eu acho que Berimbau precisa viver um tempo melhor nesse sentido, né? Políticas públicas, né? Direito do cidadão, independente de questão de política A, B ou C, cada um tem o seu direito livre, próprio, de estar e fazer política com quem quer. Quando você é visto, qualificado como cidadão, não tem que fazer julgamento político por isso. A gente precisa respeitar o direito dos servidores públicos, né, que vivem uma situação de instabilidade muito grande nesse momento. Então, assim, são por essas ou outras todas coisas que eu mantenho a minha oposição ao governo, sou líder de oposição, tenho segurado essa bandeira que, eu lhe digo que não é fácil, né, quando a gente fala também da questão da participação nesses eventos solenes que envolvem questões políticas, por exemplo. Para mim, eu dispenso uma energia muito grande para estar num lugar que eu sou afrontado todo o tempo. As pessoas pegam no olhar assim, ele pega, ele acaba e você fica, né? E aí você vê quando a gente se coloca nessa posição de defender fortemente as suas bandeiras, né, de combater as injustiças, a gente não pode andar em todos os lugares, não tem liberdade para isso. Eu não tenho liberdade para andar em Berimbau do primeira à última hora do dia do jeito que eu quiser. Eu não tenho essa liberdade, né? Mas assim, estou na missão, não estou arrependido, também não estou reclamando, fazendo o que tiver que ser feito, e estarei aqui até o dia que Deus quiser fazendo, né, fazendo política, dando as minhas colaborações em qualquer posição do jogo, né? E quando não houver também posição da política para jogar, serei um cidadão também cobrador dos meus direitos, e também quero participar das coisas. Juliane tocou num assunto aqui que é muito importante, a respeito da participação popular, né? A população precisa dizer o que é que ela quer. E a gente, quando vem no rádio, a gente fala isso, que tem a questão da participação dos conselhos de direito, né? Que não só o Conselho Tutelar, mas o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Educação, tem o Conselho do Idoso, tem o Conselho de Saúde, todos os conselhos de direito instituídos por lei no nosso município, infelizmente, não contam com a participação popular de verdade. Quando a gente vai para a execução da gestão, por exemplo, que é determinada pelas ferramentas de planejamento, que isso é constitucional. Plano plurianual, LDO e LOA. A população não participa, os membros do Poder Legislativo, que têm uma participação importantíssima no processo, não fazem o procedimento legislativo como deve ser, e ultimamente todas as matérias que têm sido votadas na Câmara Municipal, elas estão saindo exatamente como entraram. E já tivemos episódios, doutor, inclusive, em que vereadores colocaram uma emenda fundamental, necessária, inteligente num processo, em um determinado projeto, e desceu para a prefeitura para sanção, e a prefeitura devolveu para votar, e o próprio vereador, autor da emenda, ele aceitou e votou a favor do veto, né? Então, só para você entender, não tem procedimento jurídico, as comissões não se reúnem mais, chegou, votou, emenda de boca no plenário, mas só somos 4 vereadores, 4 ou 5 vereadores para fazer isso. Então, assim, é a hora que a população perde o seu direito, né? Os direitos são negados. Essa semana eu falei a respeito da questão da execução orçamentária do município.
A gente vem aqui com os episódios aí das concessões de suplementação em 100%. 100% altera toda a programação elaborada anteriormente, né, para o município. Tudo de PPA, de LDO, que deveria ter sido construído com a participação popular, ele fica anulado com 100%. E no mês passado a prefeitura não conseguiu repassar o 12º da Câmara. Não passou a metade do dinheiro da Câmara. Então, assim, os vereadores que votaram a favor falaram, mas isso chegou na Câmara, mas no serviço público já faltou muito tempo. Já falta alimentação escolar nas escolas, falta medicação nos postos de saúde, o serviço de fisioterapia no município praticamente acabou, né? O serviço de assistência direta ao cidadão acabou, não tem material nas unidades de saúde e nós vamos vivendo. Então, é por isso que eu mantenho as minhas posições de oposição, mas estaremos lá lutando, né, como pode, e vamos confiar em Deus que com certeza haverá um tempo melhor. Eu tenho fé. Deixa eu... doutora Sibeli, tem pergunta? Gente, quem quiser pergunta, tem o 75992036677. Estou aqui com a presença do vereador Gustavo Corrêa, Fabrício Binho, vereador Didi, né, que tem todo mundo com sua história, tem mídia, tem a Morena da Rádio, a detentora de todo o poder, ela, o poder está nela hoje. E a doutora Sibeli tem aqui uma pergunta, a Ellen daqui a pouco também tem pergunta, e Rubens também disse que tem uma bomba. Rubens boca quente. Rubens é uma bomba. Olha,